Considere os dados fictícios do e-comércio de algumas das cidades brasileiras e as respectivas populações. E-comércio: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Feira de Santana. O B é Brasília, o C Campinas. Após a análise dos dados, pode-se concluir que uma cidade que não é capital apresenta aproximadamente uma receita 6,5 vezes menor que BH mais Feira de Santana. Nós temos que olhar qual seria o valor desse e-comércio em relação à receita para cada um dos itens. Para o nosso item A, nós temos BH mais Feira de Santana. Se juntarmos BH associado com Feira de Santana, 3,4 mais 2,4, nós chegamos 3,4 mais o 2,4 será o valor de 5,8. Então, uma cidade apresenta, não sendo capital, 6,5 vezes menor do que esse valor. Quem poderia ser 6,5 vezes menor do que BH mais Feira de Santana? E não pode ser uma capital. São Paulo, ela representa uma capital. Belo Horizonte representa uma capital. Feira de Santana, ela não representa a capital. Então, Feira de Santana é um que não é capital. Campinas também não é uma capital. Brasília, ela também não representa uma capital. Então, ele estaria se referindo a uma desses valores. Se eu pegar 5,8 e dividir por 6,5, o valor não terá referência dentro da nossa tabela. Então, ninguém será 6,5 vezes menor do que esse valor. Agora, na alternativa B, nós temos São Paulo. São Paulo, o valor encontrado para São Paulo é 6,8. Então, alguém vai ser 6 vezes menor do que São Paulo. O que representaria isso? Nós temos a cidade de São Paulo, nós temos a cidade teoricamente fictícia. E o valor que você tem para São Paulo, ele vai ser 6 vezes menor. Então, 6 vezes o valor que você teria para essa cidade, teria que dar o valor correspondente a São Paulo. 6,8 dividido por 6, nós temos 1,1 e alguns quebrados. Então, não existe ninguém que tenha o valor 1,1 e os quebrados. Só que ele fala o valor aproximadamente. Então, pode ser que esse valor, se não existir ninguém mais próximo, nós temos 1,1. Seria o mais próximo se não existir nenhum outro valor exato. Para a letra C, nós temos Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela simboliza o valor 4,9. Então, ele fala 5,5 vezes o valor x deve ser igual a 4,9. Ou seja, 4,9 dividido por 5,5, o valor dá menor do que 1. E não tem ninguém que tenha um valor menor do que 1. Para o D, o valor de B mais C. Então, o B mais C eu posso caracterizar como sendo o valor de 1,7 mais 1,1. Então, nós temos 2,8. Ele pergunta que 4 vezes o valor x deve ser igual a 2,8. E isso faria com que o valor de x seja 0,7. 0,7, não existe ninguém que se aproxima disso. Para a alternativa E, a última opção, Feira de Santana, nós temos 2,4.
6,5 vezes o x me dará um valor 2,4. Isso significa que alguém será 2,4 dividido por 6,5. E o valor que apresenta também é um valor menor do que 1. Ou seja, quem poderia ser que estaria mais próximo associado a essa tabela, nós temos o valor da alternativa B. O valor de B, o seu x, seria em torno de 1,1 e você ainda teria 2, 1,12, ou seja, próximo de 1,1. E a cidade de Campinas não é capital. Alternativa B de bola.